Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Tá gravando, né? Tá. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prospere Lendo e a gente vai começar agora a tratar do terceiro capítulo, que é referente ao axioma da esperança. E antes de começar o conteúdo, eu queria agradecer a todo mundo que está seguindo a gente no Insta, está inscrito aqui no YouTube. Então, se você está curtindo os conteúdos que a gente está fazendo, deixa o seu like, comece a se inscrever também, ativa o sininho, porque a gente está prestes a começar a postar 2 vídeos por dia sobre os livros que a gente está lendo, beleza? Valeu! Então, se no segundo capítulo o autor nos explicou o que fazer quando as coisas estão dando certo, agora ele vai falar o que fazer quando elas estão dando errado. Ele já disse que você tem que contar como certo que metade dos seus investimentos aproximadamente vai acabar em prejuízo. Então, por isso você tem que ter estratégia para perder pouco e na hora de ganhar, ganhar muito, certo? E ele já afirma aqui categoricamente que uma das maiores virtudes de um bom investidor é saber sair no horário certo de um investimento e que, ao mesmo tempo, esse é um dos mais complicados dotes especulativos. Então ele segue contando a história de um Martin Schwartz, que era investidor que no ano de 1983 aumentou de maneira espetacular o seu capital de risco em 175%. E ele disse a técnica dele, esse Schwartz. Então era o seguinte: vou lhes dizer como me tornei vencedor. Aprendi a perder. Então, enquanto um amador vai rezar para ter um período de sorte, o que um profissional, um expert vai fazer? Ele vai dar um jeito de se safar quando as coisas estão indo para o breja. E nesse trecho, o autor encaixa a história de uma Susan Gartner e essa Susan, ela colocou $2.000 por uma participação mínima em um projeto imobiliário numa cidadezinha. Bom, ela achava que ia ser um ótimo negócio e o tempo foi passando até que as circunstâncias do negócio inicial foram mudando em relação ao que ela tinha previsto e ela ouvia notícias disso, mas ela segurou mais um pouco porque acreditava poder ocorrer uma reviravolta no cenário. E no fim, o projeto imobiliário que estava sendo construído acabou não dando certo e a Susan até admitiu que existia quem quisesse comprar a parte dela por um preço inferior ao que ela queria vender, mas ela não tinha coragem de assumir todo esse prejuízo que ela ia estar arcando. E no começo não ia ser grande coisa, mas só de sentir que ia ter jogado dinheiro fora, ela não queria vender a participação dela e preferia esperar mais um pouco numa possível reviravolta do cenário. Só que para o azar da Susan, cada vez mais o investimento dela foi piorando. E até que chegou um momento em que ofereceram R$1.500 para ela e ela se recusou a vender falando: nossa, eu vou assumir esse prejuízo de 25% do que eu investi, nem a pau. E a pessoa poderia colocar uma oferta de $1.600 que ela ia continuar sem aceitar a oferta para não assumir o prejuízo. Só que quanto mais a Susan esperava, mais despencava o preço desse investimento dela, até o momento em que chegou a valer $1.800 e ela continuou firme na posição de não fazer a venda. E ela disse que não se tratava mais de perder ou ganhar dinheiro. Ela já estava uma fera consigo mesma por não ter vendido aquela hora por $1.500, $1.600 e agora está valendo uma mixaria o investimento dela. E tem um depoimento muito legal dela aqui que diz: preferi a morte a ter de vender meu investimento de $2.000 por míseros 800. E qual o problema disso? Que esses $2.000 que ela investiu, que poderiam ter virado em algum momento 1.600, 1.500, 1.000, de terem ficado parados nesse investimento que não ia de nada a lugar nenhum, bloqueou ela de fazer outras operações. Então aqui ele cita investimento em mercados de antiguidades, principalmente no imobiliário. Só que ela não conseguia ter dinheiro para fazer isso, porque o dinheiro dela estava travado nesse investimento que ela não queria vender de jeito nenhum e assumiu o prejuízo. No final, ela acaba vendendo por $750 a parte dela. Então a gente vai tirar 2 lições daqui. Primeiro, se você viu que os fundamentos do seu investimento mudaram e o prejuízo pode ser que continue, já que o panorama inicial foi completamente alterado, você deveria sair da sua operação e assumir esse prejuízo que você teve, apesar de ser algo doloroso. E além disso, o fato de você deixar seu dinheiro em algo que não vai render frutos no futuro, bloqueia esse dinheiro de ser útil, de você fazer outro investimento, de você usar ele para qualquer outra coisa que tenha mais valor do que esse investimento que você fez inicialmente. Veja bem, o que ele diz aqui é: quando começar a afundar,
abandone o barco. Então, não espere a metade dele estar submersa para daí você sair, porque você vai ter um prejuízo ainda maior. Então, estude bem o que está acontecendo, veja a situação, analise se existe uma solução para o problema, procure todos os tipos de coisas que podem dar indícios de uma melhora. Se você não achar, cai fora. E uma regra prática que ele passa aqui, que é bem legal, é a do Gerald Webb. E aqui no card, deve estar por aqui, né? Aqui. E aqui no card você vai conseguir ver quem é esse Gerald Webb. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, ele já foi citado. E ele diz que você deve vender uma ação quando o seu preço cair entre 10% e 15% em relação ao valor mais alto alcançado enquanto se encontra em seu poder. Em todos os casos, a ideia é cortar os prejuízos cedo. Aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. E o último conteúdo do capítulo é sobre os 3 principais obstáculos que fazem você não seguir esse terceiro grande axioma. Primeiramente, ele cita que o medo de se arrepender vai te atrapalhar. Então, o medo das pessoas aqui é que os perdedores se tornem ganhadores logo após que você sair da operação. Então, você investiu numa ação, por exemplo, e essa ação caiu, e você fala, putz, já é hora de vender. Você vende. Na sequência, a ação começa a disparar e você fala, nossa, eu estava nessa ação, devia ter ficado nela, mas não tenha medo do arrependimento. Ele fala que essas reviravoltas que podem acontecer são muito raras e acontecem de vez em quando no mundo dos investimentos. Mas você não deve acreditar que elas são a regra, porque elas são exceção. O mais comum é que quando ocorreu uma perda significativa no valor de uma ação por uma mudança fundamental no seu conceito, ela vai continuar caindo porque os fundamentos mudaram. O segundo obstáculo trata da dificuldade de você abrir mão de uma parte do investimento feito. Então, por exemplo, se você fez um investimento de R$5.000 e esse investimento despencou para 4.000, existe muita dificuldade em aceitar jogar esses R$1.000 no lixo, apesar de você saber que um panorama melhor será muito difícil no futuro. E por fim, o terceiro obstáculo para você seguir esse terceiro axioma é talvez o que mais pega as pessoas, e é justamente a dificuldade de você assumir o seu erro. As pessoas não gostam de admitir que erraram na sua análise. Então ele explica aqui o caso de um investidor perdedor típico que a gente vê bastante e às vezes a gente até enxerga em nós mesmos essa característica. Ele diz o seguinte, que o perdedor nos investimentos, ele faz o investimento e descobre em certo momento que teve um prejuízo grande. Ele começa a falar, ah não, essa queda é temporária. E às vezes você até acredita que essa queda é temporária. Não, já vai passar, meu investimento é no longo prazo. E eu estava certo na especulação, só um tolo iria sair agora. Não é um mau negócio. Quem está pensando no longo prazo vai ficar mais, porque com o tempo essa ação vai se mostrar muito boa, ela vai crescer. Então a gente arruma 1000 desculpas para não admitir que errou. E isso é um comportamento, segundo ele, de um perdedor. E é nesse momento que o seu ego já está garantido e você contornou essa situação. Contornou entre aspas, né? Porque, na verdade, a única coisa que vai mostrar que você estava errado vai ser sua conta bancária no final. Então, apesar de ser difícil muitas vezes a gente admitir um erro e falar, nossa, minha análise estava errada, é o mais sensato a se fazer para evitar grandes perdas. É preferível você aceitar uma pequena perda por ter errado na análise do que querer se provar como certo e perder cada vez mais. Então, só para finalizar, ele escreve essa frase aqui. Recusar-se a aceitar que está errado é a mais errada das reações possíveis. Se você não aceitar que você está errado quando você realmente está, você só vai ter maiores perdas, beleza? Bom, e é aqui que acaba o nosso terceiro axioma. E logo em seguida, vocês vão conseguir também assistir o vídeo referente ao quarto axioma menor, que está totalmente inserido no panorama desse terceiro grande axioma. Então é isso, galera. Eu reforço, se você não deixou seu like, se inscreveu e está gostando do conteúdo, pode apertar os botõezinhos, porque qualquer reação de vocês, principalmente nesse começo, é muito motivadora para mim e me faz ficar cada vez mais contente com o que eu estou fazendo e a produzir mais conteúdo, passar o dia produzindo esse conteúdo para vocês. Valeu, um abraço, fui!